Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, Copa da Inglaterra, rodada 4, Chelsea e Aston Villa. Os Blues vão estar em casa mais uma vez, nas Copas, na temporada 23-24, o Chelsea tem sido exibido muita generosidade na hora dos sorteios, e o Chelsea vai receber o Aston Villa, que carne de pescoço. Nessa temporada o time está na parte de cima da tabela da Premier League, e o Aston Villa do Unai Emery está fazendo bonito, está na parte alta. O Aston Villa é o quarto colocado, está em zona de Champions League, uma região em que o Chelsea infelizmente não vai conseguir chegar, porque o Chelsea na Premier League está em nono lugar com 31 pontos, e o Aston Villa é o quarto, tem 43, então são 4 rodadas, quer dizer, de 5 rodadas para o Chelsea buscar o Aston Villa, é muita coisa. Vamos tentar buscar a Europa, vencendo a Copa da Liga, e ver o que dá nessa Copa da Inglaterra, que já é bem difícil. O Chelsea já está no lucro no início da semana, bateu, goleou, surrou o Middlesbrough, jogo completamente inesperado, ninguém tinha na cabeça um resultado daquele. Eu mesmo imaginava que seria um 2-1 e o Chelsea passaria nos pênaltis, mas os caras resolveram jogar bola, encarnaram a atmosfera de Champions League no Stamford Bridge, e então classificaram o Chelsea para a finalíssima, e vai ser contra o Liverpool, né? O Chelsea Blues e Reds vão repetir a finalíssima de 2022, quando o Chelsea foi derrotado nas penalidades. Mas é pré-jogo aqui, é Copa da Inglaterra, quarta rodada, Stamford Bridge. O jogo vai acontecer na sexta-feira, né, dia 26 de janeiro, às 15 horas e 45 minutos no Brasil, 19h45 no Reino Unido. O Pochettino já falou hoje em coletiva de imprensa, já soltou, o Chelsea soltou a atualização de lesões. O Pochettino na coletiva já falou quem não vai jogar, quem é dúvida. Mas antes de começar tudo isso aí e entrar diretamente no tema da Copa da Inglaterra, que é o jogo contra os Blues contra os Villas, pedir, né, aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, Twitter, o Facebook e o Threads. No YouTube é o Chelsea Fan BH 1905, e em áudio, Chelsea Fan BH no Spotify, no Google Podcasts e Amazon Music. Dá um salve aqui pro Kaique, que acabou de chegar. Salve, salve, Kaique. E pedir a galera que vai participar, vai chegar aí depois ou vai assistir depois, compartilhe a resenha Chelsea Fan BH aí nos stories, no grupo de Blues, e vamos fazer a turma crescer. Olha aí o Beto Aguiar aqui. Salve, Beto, muito bem-vindo. Cadê o nosso menino prodígio? Vamos torcer. Tem Chelsea nesta sexta-feira, e não vai ter facilidade dessa vez não, hein? Boa noite, Kaique, salve, salve. Jogo contra o Aston Villa vai ser bem complicado. O Unai Emery, que o Chelsea já ganhou um título de Europa League do Aston Villa, mas dessa vez é aqui, ó,
é esta Copa aqui. É FA Cup, é Copa da Inglaterra, onde o Chelsea tem muita conquista, o Aston Villa também tem, esses times já se encararam, né, já não se encararam. Uma vez já fizeram finais, mas já chegaram em várias finais os Villas e também os Blues. Vamos contar aí essas histórias. Bandeira azul sempre lá no alto, é isso aí, Kaique. Muito bem, vamos falar. E vamos chegar aqui. Assim, vamos de notícias, né? Nessas, para iniciar aqui, porque o Pochettino falou hoje na coletiva de imprensa, no jogo do Aston Villa, já descartou o Nkunku e o Malo Augusto. Então esses estão fora da partida contra o Aston Villa em Stamford Bridge na sexta-feira. Então, novamente teremos o Disasi, que foi muito bem contra o Middlesbrough, só que o Aston Villa é um time melhor, então o Pochettino vai ter que mandar aí um esquema diferente, né? E o Nkunku, então a turma está sendo cautelosa com ele, quadril, né? E aí não vai jogar também. E o Ben Chilwell, que, né, saudável, jogou a partida contra o Middlesbrough, a goleada por 6-1. O Pochettino disse que está na dúvida, porque tem que ir jogo a jogo. O tio jogou muitos minutos contra o Middlesbrough, então não é certo que o Ben Chilwell inicie a partida, não. Então, em algum momento, dentro do andamento, né, se for preciso, o Chilwell pode entrar. Então, para quem é crítico aí, vai ter o Levi Colwill, né, que em vez de zagueiro, pode atuar, pode iniciar o jogo na lateral esquerda, para muita crítica da turma dos Blues. Mas o importante é que o Chelsea já teve aí uma sequência, está com uma sequência de vitórias na Premier League e classificado para a grande final da Copa da Liga no dia 25 de fevereiro contra o Liverpool. Olha aí, Felipe de Biasi, salve aí, olha o Rio de Janeiro na área aí, ó. O pão tá sumido. Agora é habilitado, né? Tá desfilando motorizado aí, 4 rodas pelas ruas do Rio de Janeiro, né, Felipe? Parabéns. Você merece. Olha aí, eu quero. Salve, salve, Felipe. Olha aí, ó. Tá livre aí. Vamos chegar aqui no. Tá falando que não vai ter em Cucu, não vai ter a turma. Vamos aqui nas atualizações de lesões, né? Porque a lista ela não muda muito, não. Sabe? É só para dar um registro mesmo. Então, os que encabeçam a lista, né? Esses desfalques garantidos. Malo Augusto e Nkunku. O Pochettino já disse que está fora, acabei de citar aqui. O Chalobah, que estava em Stamford Bridge, né? Está em parte final de treinamento. O Cucurella fora. O Fofana não jogou durante a temporada. O Reece James, né? Está se recuperando, junto do Lavia, do Robert Sanchez e do Hugo Chu. E teremos, né, na relação, o Carne Chupameca, que está todo otimista, deu declarações hoje sobre que gostaria que a posição dele, ele gosta de ser mais um número 8, é um cara que vai de área a área, mas faz o papel do 10. Tudo que ele falou nas declarações dele, no site do Chelsea, está lá para quem quiser conferir. Eu concordo, ele é um jogador de habilidade, sim, tem bom passe, ele vai agregar muito no meio campo, mas agora estando saudável e o time, nessas mudanças de meio campo, o Gallagher aí, ó, sempre muito criticado, apesar de ser o capitão, quem sabe o Chukwuemeka aí vira uma sombra do Conor Gallagher para a galera ver melhor. Então, a turma que regularmente estava jogando, mas que está fora, os desfalques, os principais desfalques. O principal é o Malo Augusto, que vem jogando com regularidade na lateral direita. Mas Malo Augusto e o Nkunku estão fora do jogo contra o Aston Villa. Então vamos ver o que é que o Pochettino, né? E que os jogadores também estejam com um hype
né, estejam bem motivados para jogar contra o quarto colocado da Premier League. Né? Vamos ver a turma que chegou aqui. O Kaique, ó, aproveitar. O Aston Villa está conseguindo manter força para permanecer entre os 4 primeiros. O Naemery, né, Kaique? O Naemery, ele é muito bom treinador. Muito bom treinador, sim. Tanto no Vila Real, ele foi bom treinador no Arsenal. Ele levou o Arsenal contra a gente numa final de Europa ali. Lá, o Naemery, em termos de Europa League ali, ele é um treinador bem forte, sabe? E o Aston Villa está na Conference League, né? Está classificado, então está fazendo o papel dele, muito cuidado. Filipão, Lipe de Biase aqui, vamos lá. Olha aí, beleza. Então é só chegar. Diz que vem para a resenha contra o Liverpool. Resenha contra o Liverpool será na terça-feira. O jogo é na quarta-feira. Vai matar a saudade, então tá tudo certo. Então, muito bem, né? Falamos do Chelsea-Liverpool, tudo certo. Vitória por 6-1 no dia 23. Quem esperava, hein? E o Cole Palmer eleito, sim, o melhor jogador em campo. Jogou muito o Cole Palmer, o Enzo Fernandes também jogou muito. E o Maurício Pochettino estava assim, leve, né? Bem satisfeito com o perfil do time, né? Dá uma situada aqui na Copa da Inglaterra, eu sempre gosto de mostrar, porque cada resenha, né, capítulos diferentes, aqui a taça da FA Cup, torneio de futebol mais antigo do mundo, criada na temporada 1871-1872, então, pela FA, a primeira associação de futebol do mundo, tanto que é só Football Association, né? A turma aí que criou as regras do futebol e até hoje pouco mudou. Bem universal, o torneio o futebol, o esporte mais popular do mundo. Então, temporada 1871-72, a primeira final da Copa da Inglaterra foi entre o Wanderers FC e o Royal Engineers, e o campeão foi o Wanderers FC. Essa final aconteceu em 16 de março de 1872. E uma curiosidade, nessa pesquisa eu estava olhando, da primeira edição de Premier League, tá? Na primeira edição de FA Cup, né, de Copa da Inglaterra, na Premier League 2023-24, tem uma equipe, um time que disputou a primeira edição de Premier League, de FA Cup, de Copa da Inglaterra, e foi o Aston Villa. Então, da atual PL, só o Aston Villa estava presente na edição número 1 da Copa da Inglaterra em 1871-72. Eu vou puxar aqui, ó, FA Cup, lá na primeira rodada disputada em 11 de novembro de 1871, olha só para você ter uma ideia, jogos daquela época. Queen's Park 0, Donington School 0, Crystal Palace 0 e Hitchin Town 0. Burns 2, Civil Service 0, Maidenhead United 2, Merlow 0, Upton Park FC. Será que é ali uma geração anterior ali do West Ham? Quanto o Clapham Rovers, o Wanderers FC campeão venceu por WO o Harrow Checkers, e o Royal Engineers, o vice-campeão, fez a final com o Wanderers, também venceu na primeira rodada por WO o Reigate Priory. Então, Crystal Palace já estava lá na primeira rodada. O Chelsea Football Club, criado em 1905, ia demorar um pouco ainda, muitos anos, para aparecer pelos campos de futebol da Copa da Inglaterra. Né? Olha aí. Salve, Cris! Meu xará Cristiano Silva, lá de Cabreúva. Boa noite, Cris. Olha, o Josué chegou aqui. Cara, eu não curto o nosso treinador, sou sincero. Ô Kaique, é muita crítica para cima dele. O Chelsea é aquela história. Cria, amassa os adversários, mas perde muito. Se deixa, né, se permite ser dominado, né? Assim, não que sofre pressão, o nosso goleiro trabalha muito. Permite que o adversário dite a maneira, a forma de jogar, né?
E isso é ruim, porque o Chelsea acaba ficando preso. E o Pochettino tem muita parte nisso, porque tem hora que ele, olhando, ele fica ali estudando, então ele fica muito passivo. Tem horas que lembra muito quando o Frank Lampard, treinador, aquela mão no queixo, estudando. Só que o tempo passa, o jogo acaba e o Chelsea não consegue o resultado. O Chelsea, após a última rodada de Premier League, andou uma casa, né? Saiu da 10ª posição após várias rodadas, e agora é o 9º. E, assim, está à frente do Newcastle, está pertinho do Manchester United. Pouco a pouco, sem nada especial, o Chelsea está passando aí, já estamos na metade final da temporada. E o Maurício Pochettino está aí absorvendo a pressão do jeito que está. Vai com os jogadores. O cara só tem 2 anos de contrato e eu mantenho. Se chegar no final da temporada os donos decidirem que não está bom, eu não vou ficar surpreso se decidirem trocar, não. Mas eu não tenho. Eu apoiei, eu queria a contratação do Pochettino antes mesmo de ser contratado o Graham Potter na temporada passada, quando o Tuchel foi demitido. Agora ele está aí, qualquer um que tem o escudo do Chelsea no peito, eu apoio. Depois aí a gente vai avaliando temporada a temporada. Quem está salvando do bom aproveitamento de pontos nas últimas partidas de PL? Quem está salvando? Quem está salvando é o bom aproveitamento de pontos nas últimas partidas de PL. É isso aí mesmo. É verdade. Tanto que o time já tem aí três vitórias, né? E agora com essa da Copa aí está muito bem. Vai dar uma salvada na temporada, né? Porque eu continuo com o pensamento de que a Copa da Liga é o título possível e agora estamos a um jogo, né? A uma vitória. E mesmo tendo o Liverpool, que está vivendo em polpa, não vai ter, né? O Mohamed Salah, que contra o Chelsea adora. Parece que ele entra muito animado porque ex-Blue, né? Não deu certo lá. Fazer o quê? Mas só de não ter o Mohamed Salah e o Liverpool tem alguns desfalques também. E vamos ver o que o Jürgen Klopp faz em Wembley no dia 25, mas vamos torcer, vamos manter o otimismo, porque afinal é um jogo só. E jogos entre Chelsea e Liverpool têm sido muito bons, né? Os últimos aí, todos os empates, mas na hora assim do você fazer o somatório geral, o Liverpool ganhou 2 taças em 2022. Vamos esperar. Na tabela atrás do United. Sim, o Chelsea está atrás do United na tabela da Premier League, mas está à frente do Newcastle. O Chelsea está a 1 ponto do Manchester United e 2 pontos à frente do Newcastle. Torcendo muito para papar essa Copa e dar o troco no Liverpool. Já está na hora, né? Do Chelsea e Liverpool, né? Está na hora do Chelsea vencer, já que o Liverpool venceu as 2 últimas, em 22, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. Então, é nessa situada na Copa da Inglaterra, que é o torneio de futebol mais antigo do mundo, 732 times se inscreveram para a disputa desta edição em 2023-2024. É essa que é a competição de clubes mais democrática do mundo, né? Times profissionais, amadores, semi-amadores. O atual campeão é o Manchester City e a última final foi, né, a dupla de Manchester City e Manchester United, vitória dos City por 2-1. Na temporada 23-24 da Copa da Inglaterra, o Chelsea, na terceira rodada, venceu o Preston North End por 4-0, né, na temporada 23-24, por 4-0, depois de um primeiro tempo que ficou preocupado, mas no segundo tempo aí uns cruzamentos, desvios de bola, o Chelsea se soltou, conseguiu eliminar o Preston North End por 4-0, jogo no Stamford. O Aston Villa também na terceira rodada, só que fora de casa, venceu o Middlesbrough por 1-0 com um gol no finalzinho. O Middlesbrough que nós, né, torcedores blues, o Chelsea eliminou na semifinal da Copa da Liga Inglesa. Então, nessa temporada 23-24, Chelsea 4, Preston 0 em Stamford Bridge, Aston Villa 1, Middlesbrough 0 lá no Riverside. Na temporada passada, no ano de
né, 2022, 2023, o Chelsea fez apenas um jogo, o sorteio não foi generoso com os Blues como nesta atual temporada, e o Chelsea encarou no estádio Etihad o Manchester City na terceira rodada e foi goleado por 4-0. Um jogo muito ruim naquela época, o Chelsea completamente dominado, 4-0, assim como com o Manchester City, passando por cima, não tomando conhecimento do nosso azul royal. Já o Aston Villa também foi derrotado, foi eliminado na terceira rodada da temporada 22-23 e perdeu em casa, perdeu no Villa Park para a equipe do Stevenage por 2-1, no dia 8 de janeiro de 2023. Então, poderíamos ter nessa quarta rodada aqui novamente um Chelsea contra Middlesbrough, mas o Aston Villa no finalzinho fez um gol e eliminou os Villains da Copa da Inglaterra 2023-2024. O Ezequiel falando, maior torcedor do Chelsea, acho. Tem muitos aí. Salve, obrigado, Ezequiel. Ezequiel, torcedor do Manchester United, já participou de resenha aqui. Salve aí, Rick. Seja bem-vindo, Rick. Muito bem-vindo. Vamos falar, né? A rodada da Copa da Inglaterra, a quarta rodada já começou. Teve jogo hoje e o Bournemouth já avançou. Olha aí, ó. Um futuro possível adversário de Chelsea e de Aston Villa, esperamos que seja do Chelsea, o Bournemouth venceu o Swansea City por 5-0, jogo lá no Vitality. Na sequência, né, nesta sexta-feira, tem Sheffield Wednesday contra o Coventry City, Chelsea Aston Villa, Bristol City e Nottingham Forest, Tottenham e Manchester City, olha aí, que jogão. Amanhã, na sexta-feira, às 17 horas. O Ipswich Town, no sábado. Na sexta-feira, mesmo dia do jogo de Chelsea, apenas 4 jogos. Então, um jogo na quinta, o Animal 5, Swansea 0, já avançou o Animal. Na sexta-feira, 4 jogos. Sheffield Wednesday, Coventry City, Chelsea, Aston Villa, Bristol City, Nottingham Forest e Tottenham e Manchester City. No sábado, dia 27, Ipswich Town e Maidstone, Sheffield United e o Brighton, Leeds United e o Plymouth Argyle, Leicester City e Birmingham, Everton e Luton Town, Fulham e Newcastle, Craven Cottage, West Bromwich e Wolverhampton, Watford e Southampton. Jogos no sábado, Fulham e Newcastle, o último jogo do sábado. No domingo, 28/1, West Brom e Wolverhampton, Watford e Southampton, Liverpool e Norwich no Anfield, Newport County contra o Manchester United, olha aí, e Blackburn Rovers contra o Wrexham. Então, um jogo, a gente tiver a oportunidade de assistir, ver aqui a equipe do Wrexham, Blackburn Rovers e o Wrexham, jogo isolado, na segunda-feira, aqui, ó, 29. Então, a quarta rodada da Copa da Inglaterra iniciou nesse 25 de janeiro, com Bournemouth 5, Swansea 0, e se encerra na segunda-feira, dia 29, às 16h30, quando Blackburn Rovers e o Wrexham vão decidir, vão disputar uma vaga nas oitavas de final do torneio de futebol mais antigo do mundo. Eu vou mostrar para vocês aqui a camisa. Eu tenho na minha coleção a camisa do Chelsea, mas tenho coleção de camisas de times ingleses. Então tá aqui, ó, a camisa nova do Aston Villa, com um escudo bem parecido com o dos Blues, né, que houve protestos e decidiram que a próxima temporada será trocada. Está aqui a Castore, a camisa nova do Aston Villa. Aston Villa Futebol Clube, tradicionalista, primeiro campeão da Copa da Liga, campeão de Champions League. Tem uma camisa do Aston Villa na minha coleção de futebol. Então, amanhã em Stamford Bridge, nesse dia 26, veremos o vinho do Aston Villa contra o azul royal, o Chelsea Futebol. Vamos falar de títulos?
de Copa da Liga, de Copa da Inglaterra. Tô com a Copa da Liga na cabeça, sendo que o Chelsea, aquele 6-1, e o Chelsea avançou para a final. É um título bem possível. Vamos falar aqui, ó. Quantas vezes Aston Villa e Chelsea já ergueram esta taça aqui? Vamos lá. Aqui. O Chelsea tem 8 títulos e 7 vices. Então, o Chelsea já disputou 15 finais de Copa da Inglaterra. A primeira vez que chegou à final foi no ano de 1915 e foi derrotado pelo Sheffield United por 3-0. 10 anos após sua fundação, o Chelsea chegou à final da Copa da Inglaterra e venceu. E perdeu, né, em 1915, temporada 14-15, foi derrotado pelo Sheffield United. Em 1970, o Chelsea conquistou seu primeiro título, vencendo o Leeds United em 2 jogos, e o primeiro em Wembley ficou empatado em 2-2, o replay em Old Trafford, o Chelsea venceu por 2-1. Em 1997, o Chelsea venceu o Middlesbrough na final. Em 2000, o Chelsea venceu, olha aqui, ó, venceu o Aston Villa no ano 2000. Logo mais, daqui a pouquinho vamos falar mais dessa final, desse jogo, um jogo marcante, já que os times decidiram, tá aqui, a camisa do Aston Villa nova, mas foi com o escudo antigo. Chelsea e Aston Villa decidiram a Copa da Inglaterra no ano 2000 e o Chelsea venceu por 1-0 com um gol de Roberto Di Matteo. E naquele time do Aston Villa tinha Gary Southgate. Olha aí, chegou o Jair. Boa noite, Jair. Seja bem-vindo. Tá otimista aí para o jogo desta sexta-feira à noite, né? À tarde para nós, mas já à noite no Reino Unido, às 16h45 aqui, 19h45 lá em Londres, o Chelsea vai receber o Aston Villa na quarta rodada da Copa da Inglaterra, a FA Cup, torneio de futebol mais antigo do mundo. O Chelsea detentor de 8 títulos, perdeu 7 finais, então 8 vitórias, 7 derrotas em finais, 15 finais do Chelsea. Dá seu palpite aí contra o Aston Villa, quarto colocado da Premier League, um time muito bem treinado, e vai ser um Aston Villa diferente desses últimas temporadas em que o Chelsea até enfrentou e venceu. O Aston Villa, lembrando que pela Premier League, nos venceu em Stamford Bridge, venceu por 1-0. O Chelsea foi derrotado na Premier League, perdeu por 1-0 para o Aston Villa, lá no início do campeonato. Aí chegou o Breno de Souza, seja muito bem-vindo. Olha o Jair. Rapaz, sim, estou otimista. Acredito que avançamos amanhã nos pênaltis. Nossa Senhora, não vai ser fácil, mas está valendo. Avançar nos pênaltis é classificação, está valendo demais. O primeiro classificado para as oitavas de final da Copa da Inglaterra 23-24 é o Bournemouth, que venceu o Swans por 5-0 hoje. Então, 70, Leeds United, 97, Middlesbrough, 2000, o Chelsea venceu o Aston Villa. Os títulos aqui, em 2000 foi o Aston Villa. No ano de 2007, o Chelsea venceu o Manchester United na final. Em 2009, o Chelsea bateu o Everton por 2-1 de virada. E lembro muito bem que o Chelsea tomou um gol a 1 minuto. Depois Lampard e Drogba viraram. Em 2010, o Chelsea venceu o Portsmouth por 1-0 com um gol do Drogba. Em 2012, o Chelsea venceu o Liverpool, olha aí, na lista da final da Copa da Liga, né? O Chelsea venceu o Liverpool por 2-1. Vamos ver aqui, eu não lembro os gols da partida. Ramires e Drogba marcaram para o Chelsea e o Andy Carroll marcaram o Liverpool naquela final de 2012. Em 2018, a final foi contra o Manchester United, e aí todo mundo lembra, era o Manchester United do José Mourinho, e o Chelsea venceu por 1-0, gol do Eden Hazard, cobrando pênalti, 19 de maio de 2018. 19 de maio é uma data inesquecível para nós torcedores blues, né? Foi
dia, foi a 19 de maio, a data em que o Chelsea venceu a UEFA Champions League no ano de 2012. Inesquecível, né? Então, 70, 97, 2000, 2007, 2009, 2010, 12 e 18. Jogo em Wembley. O Aston Villa chegou em 11 finais de Copa da Inglaterra, venceu 7 e perdeu 4. Só que o Aston Villa, a última vez que disputou a final da Copa da Inglaterra, ele conquistou e foi campeão, na temporada 1957. Última temporada vitoriosa. Então, os anos de títulos do Aston Villa foi 1887, 1895, 1897 e 1905. Só para você ter ideia. Quando o ano 1905, que ano que o Chelsea foi fundado, o Aston Villa foi campeão da Copa da Inglaterra pela 4ª vez. Em 1913 venceu novamente, 1920 e pela última vez, seu 7º título aconteceu em 1957. Final contra o Manchester United, vitória por 2-1 no estádio Wembley. Nessa temporada 1956-57, em que o Villa foi campeão da FA Cup pela última vez, o Chelsea foi eliminado nos 16 avos de final, né? É aquela fase onde está aí. Seria essa quarta rodada em que estamos aqui, né, com 32 times, né? Foi derrotado pelo Tottenham. O Chelsea foi goleado por 4-0. O jogo aconteceu em White Hart Lane no dia 26 de janeiro de 1957. Olha a coincidência. 26 de janeiro de 57, o Chelsea foi eliminado da FA Cup pelo Tottenham por 4-0. O Tottenham que já está eliminado dessa atual Copa FA Cup, né, a Copa da Inglaterra, e o jogo entre Chelsea e Villa vai acontecer no dia 26 de janeiro, só que do ano de 2024. Então, 15 títulos, 15 taças, olha aqui, 15 taças da FA Cup, 8 do Chelsea, 7 do Aston Villa, um total de 15 taças e 11 vice-campeonatos. 26 finais de Copa da Inglaterra. Então, tradição não falta, mesmo com o Aston Villa vencendo pela última vez em 1957 e o Chelsea vencendo pela última vez no de 2018. O Jair confirmando aqui, otimista e que acredita que o Chelsea passa nos pênaltis e o jogo vai ser bem duro. Eu acredito que vai ser muito duro. Histórico geral entre o Chelsea e o Aston Villa na história do futebol aponta 163 partidas, 163 jogos na história, com 68 vitórias do Chelsea, 35 empates e 60 vitórias do Aston Villa. Então, para se ter ideia de tanto tempo em que eles jogaram futebol, né? Só para se ter ideia, na primeira vez que Blues e Villa se enfrentaram, foi na League Division One, foi um empate em 0-0 lá no Villa Park, no mês de dezembro de 1907. E primeira divisão, antiga primeira divisão da Inglaterra, foi um 0-0 quando eles se enfrentaram pela primeira vez. Na Copa da Inglaterra, Chelsea e Aston Villa já se enfrentaram 9 vezes. O Aston Villa tem, assim, uma boa vantagem. Foram 5 vitórias do Aston Villa, 3 vitórias do Chelsea e um empate. Então, o Aston Villa já avançou muito, já eliminou muito o Chelsea da Copa da Inglaterra. E o Chelsea já venceu a Copa da Inglaterra, já numa final, né, tem título em cima do Aston Villa, mas nesse total de 9 jogos, repetindo, Chelsea 3 vitórias, Villa 5 vitórias e um empate. Jogo a jogo, o primeiro confronto pela Copa da Inglaterra aconteceu no ano de 1920 e o Aston Villa venceu por 3-1. Foi no estádio Bramall Lane, estádio do Sheffield United, e foi numa fase de semifinal. Então, olha aí, o Chelsea poderia, depois de 1915,
poderia ter chegado à finalíssima em 20, mas o Aston Villa venceu por 3-1 e os Blues ficaram pelo caminho. 26 anos depois, 1946, o Aston Villa, na quinta rodada, venceu o Chelsea por 1-0 em Stamford Bridge, e no jogo de volta, nessa época que eram 2 jogos, e de volta, o Villa venceu por 1-0 em Stamford Bridge e repetiu o placar no Villa Park, valendo pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. 1-0 e 1-0. Em 1959, em 1959, 13 anos depois, o Aston Villa, em Stamford Bridge, numa quarta rodada de FA Cup, novamente eliminou o Chelsea. Até nos primórdios aí da Copa da Inglaterra, o Chelsea tem que ver se o time, né, como era a formação do time na época, jogos eliminatórios e tudo, o Chelsea não era par com o Aston Villa. O Aston Villa aqui, ó, e já era pentacampeão, já tinha 5 títulos, né? Tanto que nessa temporada de 1920 o Aston Villa foi o campeão. Então, era o Chelsea enfrentando um time 5 vezes campeão da Copa da Inglaterra. E o Aston Villa estava dando trabalho. Então, 1920, 40 e 1946 2 vezes, e em 1959 em Stamford Bridge na quarta rodada, como em 2023-24, também jogando na quarta rodada em Stamford Bridge, só esperando que o Chelsea tenha uma sorte melhor, né? O Chelsea avance dessa vez. Chelsea eliminado. Em 1960, novamente em Stamford Bridge, novamente numa quarta rodada, olha aí, o Aston Villa venceu o Chelsea por 2-1. Os 5 primeiros confrontos entre Blues e Villas na FA Cup, o Chelsea foi eliminado de todos. 5 derrotas do nosso orgulho de Londres. Olha aí. Só em 1987 o Chelsea foi ter o seu primeiro triunfo. Na terceira rodada da Copa da Inglaterra, empate em 2-2 no Villa Park, e em Stamford Bridge o Chelsea venceu por 2-1 e avançou. Depois de 1987, Chelsea e Aston Villa foram se enfrentar pela Copa da Inglaterra no ano 2000. E aí sim, o Chelsea não só venceu, como também ergueu a taça. Jogo em Wembley, mais de 70 mil pessoas. Roberto Di Matteo marcou o único gol do jogo. Chelsea 1, Aston Villa 0, e ergueu a Copa da Inglaterra pela terceira vez. Já vamos falar da ficha, escalações desse jogo, para a gente relembrar de alguns jogadores. Salve para o Gabs Augusto, que chegou aqui, entrou. Seja muito bem-vindo, espalhem a resenha por aí. E no ano 2000, Chelsea 1, Aston Villa 0, finalíssimo no estádio de Wembley. No ano de 2010, voltaram a se enfrentar, dessa vez numa fase semifinal, novamente em Wembley, e o Chelsea venceu por 3-0 e teve gol de Didier Drogba. Vamos falar desse jogo aqui de 2010. Aqui, ó, FA Cup, Aston Villa 0, Chelsea 3. Jogo em Wembley, apitado por Howard Webb, que ano de 2010, Howard Webb apitou a final da Copa do Mundo entre Holanda e Espanha na África do Sul. E olha aqui, FA Cup, né, Copa da Inglaterra, estádio de Wembley, 85.472 pessoas assistiram a Aston Villa 0, Chelsea 3. Gols de Didier Drogba aos 68 minutos, Florent Malodá aos 89 e Frank Lampard aos 90. O jogo estava bravo, complicado, o Chelsea vencendo por 1-0 até ali 68 minutos. No finalzinho, em 2 minutos, ao 89 e ao 90, Malodá e Frank Lampard deixaram os Blues confirmar e meter o 3-0. Olha o Aston Villa, que tinha o mando de campo naquela final, naquela semifinal em 2010, lá em Wembley. Friedel, goleiro norte-americano, Collins, zagueiro galês, Cuejar, espanhol, e o Dunn, defensor irlandês. No meio-campo tinha
James Milner, hoje jogador do Brighton, já veteranaço, Warnock, Ashley Young e Stuart Downing. Olha aí, um meio-campo todo inglês aqui. E ainda tinha o Stilian Petrov, o búlgaro, para quem acompanhava muito a Premier League nessa época aí. Petrov jogou muito ali com a camisa do Aston Villa. Gabriel Bonlao é um ídolo, é uma lenda do Aston Villa, hoje é comentarista, era o atacante. E John Carew, norueguês. E hoje temos Erling Haaland, um super goleador norueguês. Na época, quem dava as caras pelo ataque da Noruega era John Carew. Então, Friedel Collins, Cuejar, June Milner e Warnock, Young, Downing, Petrov, Bonao e John Carew. Entraram ainda Emily Heskey no lugar do John Carew. No banco do Aston Villa tinha o Brad Guzan, goleiro norte-americano, o Beye, o Luke Young, Fabian Delph, que depois foi jogar no Manchester City, Steve Sidwell, ex-jogador do Chelsea, o Delph e o Emily Heskey, que acabou de entrar na partida. Olha aí, Salah Chelsea, seja muito bem-vindo, Salah Chelsea. Estamos no pré-jogo de Chelsea e Aston Villa, Copa da Inglaterra, FA Cup, quarta rodada, e o Chelsea tem a missão aí de enfrentar um bom time, vai ser um jogo bem complicado. Será que o Naemery vai, que o Aston Villa está tendo um time muito positivo, né? Muito ofensivo. Será que o Emery também vai mudar sua maneira de jogar e enfrentar o Chelsea em Stamford Bridge com aquela forte marcação no meio para fazer o Chelsea errar e no contra-ataque vencer, como aconteceu pelo jogo da Premier League, que o Chelsea venceu por 1-0? Vamos esperar para a gente ver e tomar que o Chelsea consiga avançar. O Chelsea, desse 3-0 na semifinal em 2010, diante de 85.472 pessoas, Drogba, Malouda e Lampa marcaram, foi a campo com Cech, Alex, Paulo Ferreira e o John Terry, Yuri Zirkov, né, o bom defensor russo, ficou apenas uma temporada, depois deixou os Blues e voltou para a Rússia, foi para o Zenit, Joe Cole, Deco, Frank Lamp e Obi Mikkel, Didier Drogba e Florian Malouda. Ainda as substituições utilizadas nessa época. Salomon Kalou entrou no lugar do Joe Cole, Michael Ballack entrou no lugar do Deco e o Nicolas Anelka no lugar do Didier Drogba. O técnico dos Blues era Carlo Ancelotti. Repetir aqui. Aston Villa, Friedel Collins, Cuejar, Milner, Warnock, Young, Downing, Petrov, Akpolaho e John Carew. O Chelsea de Cech, Ferreira, Cech, Alex Ferreira, Terry Zirkov, Joe Cole, Deco, Lampa, Mikkel, Drogba e Florian Malouda. O Chelsea foi punido com 3 cartões nesse jogo, para o Deco aos 52 minutos, o John Terry aos 75 e o John Obi Mikkel aos 84. No banco, Henrique Lário, goleiro, hoje preparador de goleiro dos Blues, Juliano Belletti, brasileiro lateral, Ivanovic, Michael Ballack, o Anelka e o Daniel Sturridge. Lembrando que Anelka, Ballack e Kalou foram para o jogo. Então, Sturridge, Ivanovic, Belletti e Lário não foram utilizados pelo Carlo Ancelotti. O Chelsea foi para a final de 2010 contra o Portsmouth, venceu por 1-0. O Michael Ballack, que jogou aquela final, foi, né, se contundiu, uma dividida com o Prince Boateng e ficou fora da Copa do Mundo. Lucas Silva, seja muito bem-vindo. Boa noite, Lucas. Tudo na paz aí? Como está? Espero que esteja progredindo no seu curso, no seu objetivo lá na carreira. Tamo junto. Apareça quando quiser. Última vez, então, que Chelsea e Aston Villa se enfrentaram. 9 jogos entre Chelsea e Aston Villa pela Copa da Inglaterra, 3 vitórias Blues, um título, 5 vitórias do Villa e 1 empate. O Aston Villa tem
5 vitórias contra os Blues. 5 vitórias. 3-1, 1-0, 1-0, 2-1, 2-1. E o empate em 2-2 e o Chelsea com essas 3 vitórias por 2-1, 1-0 e 3-0. Salve, salve. Valeu, Lucas. Deixa eu dar um reforço aqui. Chegou aí o Félix Renan. Seja bem-vindo, Félix. Muito boa noite aí. E aquele reforço que a galera compartilhar aí, joga nos stories, manda para, sei lá, para quem quiser, para grupo de zap aí, a reforçar as redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, lá tem pré-jogo, pós-jogo, resenha temporal, tem muita resenha nostalgia, história de torcedor, lendas do Chelsea, treinadores dos gigantes do Chelsea, com mais de 400 vídeos, tem a história de torcedor, tem as pílulas blues. Recomendo para quem quiser registrar um pouquinho, né, passar um tempinho sobre esse vício chamado Chelsea Futebol Clube. Chelsea Fan BH 1905 lá no YouTube, tem muito material lá. Para compartilhar, seguir lá, se inscreva para vir acompanhando aqui. E para quem às vezes está só na sua caminhada, corrida, né, tá no ônibus, está no metrô, fonezinho de ouvido ali, tá nos seus afazeres, lavando o carro, dando banho em cachorro, brinco. Chelsea Fan BH no Spotify, no Google Podcast e no Amazon Music. Então, chega junto, chega para a resenha e vamos falar de Chelsea. Porque aqui, pré-jogo, Chelsea Aston Villa, Copa da Inglaterra, FA Cup, torneio de futebol mais antigo do mundo e também o mais democrático. O Chelsea já deixou para trás o Preston North End, o Aston Villa deixou o Middlesbrough, vão se enfrentar em Stamford Bridge na quarta rodada. 8 títulos Blues, 7 títulos do Aston Villa, 7 vice-campeonatos do Chelsea, 4 vice-campeonatos do Aston Villa. Então, esses times já chegaram muito em finais da Copa da Inglaterra. O primeiro jogo na FA Cup aqui, temporada 1919-1920, só tinha dado aquele registro. Vou citar aqui as campanhas, né? O caminho, os adversários de Chelsea e de Aston Villa. O Chelsea, né, que caiu na semifinal para o Aston Villa, que foi o campeão daquela edição. O Chelsea na FA Cup, a Copa da Inglaterra, 1919-1920, teve o seguinte caminho até a semifinal. A primeira rodada eliminou o Bolton Wanderers, na segunda rodada passou pelo Swindon Town, nas oitavas teve pela frente o Leicester City e na quarta rodada o Bradford Park eliminou aqui o Bradford, Bolton, Swindon, Leicester e o Bradford Park Avenue. O Aston Villa parou o Chelsea na fase de semifinal. O Chelsea ainda não tinha a experiência da final de 1915, quando foi derrotado pelo Sheffield United. O Aston Villa, campeão daquela edição, 1919-1920, então há 104 anos atrás. Na primeira rodada, o Aston Villa eliminou o Queen's Park Rangers, venceu por 2-1 em casa. Na segunda rodada, deixou pelo caminho o Manchester United, fora de casa, vitória por 2-1. Nas oitavas de final, teve o Sunderland em casa, vitória por 1-0. Na quarta rodada, fora de casa, venceu o Tottenham por 1-0. Na semifinal, bateu o Chelsea por 3-1. E na grande final, 1-0 no Huddersfield Town. Nos Blues, neste jogo, nessa primeira vez, né, primeiro jogo em que Blues e Villa se enfrentaram na Copa da Inglaterra, tinha no banco David Calder, muito antigo, história de treinadores, por isso que eu peço à turma aí, para quem quiser o texto, só dar uma chegada no feed do Instagram do Chelsea Fan BH, tem lá treinadores Blues, David Calder. Quem quiser em vídeo, recomendo lá Chelsea Fan BH 1905, está na playlist Treinadores Blues, além do David Calder, tem lá o Thomas Tuchel, tem também o
meu Deus, dos anos 80, John New. Então, quem quiser saber do David Calderhead, tem lá um vídeo de treinadores Blues, recomendo dar uma olhada. Então, a curiosidade é, o treinador do Chelsea, né, David Calderhead, segundo treinador da história dos Blues, ele que ficou quase 30 anos também, né, assim como, aliás, foram 26 anos do David Calderhead comandando o Chelsea. Ele que foi o segundo treinador, ele que substituiu John Tate Roberts, que foi o primeiro comandante dos Blues, e John Tate Robinson, depois David Calder. Então, o time do David Calder só parou na semifinal, quando foi derrotado pelo Aston Villa por 3-1 na temporada 1919-1920 da FA Cup, a Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo. O primeiro jogo em Stamford Bridge, já entre os Blues e o Villa, esse jogo da quarta rodada da Inglaterra será em Stamford Bridge. Foi citado aqui, a primeira vez que se enfrentaram na história foi um 0-0, né, no Villa Park. Mas a primeira vez que Chelsea e Aston Villa se enfrentaram em Stamford Bridge foi no ano de 1908, temporada 1907-1908, data de 25 de abril. League Division 1, era final do campeonato já, rodada 37. Chelsea 1, Aston Villa 3, 22 mil pessoas viram os Blues, né? O Eton Blue ser eliminado, ser derrotado na primeira divisão da Inglaterra. Um salve para o Alino Ndiaye, que estava aí acompanhando a nossa resenha. No final do campeonato, já era ali a rodada 37, né? O Aston Villa venceu o Chelsea em Londres por 3-1. O Aston Villa foi vice-campeão, segundo colocado com 43 pontos, 5 pontos, 5 não, 9 pontos atrás do campeão Manchester United, que fez 52. O Chelsea foi só o 13º com 36 pontos naquela League Division 1 1907-1908, temporada em que se enfrentaram pela primeira vez na ponte, né, no Stamford Bridge Athletic. Um jogo marcante foi citado aqui a final da Copa da Inglaterra de 2000, né? Pois bem, esse jogo aconteceu em Wembley, 78.217 pessoas assistiram essa partida, e o Roberto Di Matteo, virou o italiano Roberto Di Matteo, marcar o gol dos Blues aos 73 minutos. Data, 19 de maio de 2000. Data bem marcante, né? A data, 19 de maio, é a data da conquista da Champions League em Munique. Então, Aston Villa 1, Chelsea 0, foi um jogo marcante. Final da Copa da Inglaterra no ano de 2000, gol de Roberto Di Matteo. Olha o time, bom time do Chelsea, que conquistou o terceiro título da FA Cup na história. Hoje, em 2023-24, no ano de 2024, o Chelsea já possui 8 taças iguais a esta aqui, em Copa. A FA Cup aqui, o Chelsea tem 8 títulos. Em 2000, conquistou pela terceira vez. Antes, 1970 e 1997. 70 contra o Leeds, 97 contra o Middlesbrough, 2000, Aston Villa. O Chelsea foi a campo comandado, né, escalado pelo Gianluca Vialli, de saudosa memória, craque italiano dos anos 80 e 90, com De Goi, Desailly, Babayaro e Frank Leboeuf, Mário Melchior, Didier Deschamps, Gus Poyet e Dennis Wise, Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola e George Weah, jogador eleito o melhor do mundo no ano de 1995, George Weah, centroavante liberiano. Gianluca Vialli foi o comandante Blue em 2000. O Aston Villa de David James, Gareth Southgate, atual treinador do English Team, Wright, Ehue, Delaney, Barry e Boateng, Taylor, Carbone, Dublin, Paul Merson, hoje comentarista, bom comentarista na Inglaterra, o técnico John Gregory. Então, um jogo marcante entre Chelsea e Aston Villa, a final da Copa da Inglaterra do ano 2000, terceiro título dos Blues. Saindo um pouquinho da história de futebol, e Chelsea
BH, costumo mandar aqui sempre curiosidades, né? E a gente gosta de música, gosta do bom rock and roll. Eu vou indicar aqui, né, para quem quiser, boas bandas com grandes hits, com grandes músicas, que são da cidade de Birmingham, a segunda maior cidade da Inglaterra e terra do Aston Villa, né? Lá também tem o Birmingham, o Azul, também Blues, Lady Blues, lá no estádio St. Andrews, rival do Birmingham, do Villa Park. O Birmingham está na segunda divisão e o Aston Villa está aí, fazendo bonito, em quarto lugar da Premier. Não é, não é novidade para ninguém que Black Sabbath e Ozzy Osbourne, filhos da cidade, mundialmente conhecido, Black Sabbath, a maior banda de metal que já existiu. A partir dali, foi o embrião, iniciou tudo. Então, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, tem lá o Judas Priest, o Duran Duran, famosos, cheio de hits mundiais, né? Super conhecidos. Fine Young Cannibals, quem não se lembra da grande banda dos anos 80 e 90, e também o Electric Light Orchestra, com seu super hit Last Train to London. Olha aí, o Joe Antônio Cisevski, salve Antônio, e o Gabriel Alencar está aqui, chegou. Salve a todos, estamos no nosso pré-jogo, já na parte final aqui da nossa resenha, e Chelsea Aston Villa, quarta rodada da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Do Black Sabbath, eu indico dois discos, o volume 4 e o Paranoid. Paranoid, que tem um super hit, que é a música que encerrava os shows da banda, né? E também encerrava os shows do Ozzy Osbourne, que é a Paranoid, super hit do rock e riff, quem não conhece, né? E do Ozzy Osbourne eu vou indicar um disco ao vivo das antigas chamado Live e Loud. Recomendo, quem puder, pega lá no... Quem não tem o produto físico, vai lá no Spotify, dê uma escutada no Ozzy Osbourne, no Live and Loud, e vai curtir muitos hits gerais. Tem alguns hits do Black Sabbath, da época que o Ozzy era vocalista do Sabbath, e o álbum volume 4, toda a discografia do Sabbath está lá, o álbum volume 4 é que tem a super balada Changes, tem Laguna Sunrise, tem Snowblind, tem muita coisa lá, recomendo. O Duran Duran, super banda pop, mundialmente conhecida, da cidade de Birmingham, os hits radiofônicos, né? Todo dia toca Ordinary World, Save a Prayer, então, e muitos outros hits ainda. Então, recomendo o Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, Duran Duran, o Judas Priest. Eu vou indicar um disco dos anos 80, um vivaço chamado Priest Life, onde é a primeira faixa, chamada Out in the Cold, é a turnê que se chamava The Fool for Life, era a turnê que promovia o disco Turbo da época. Recomendo. Faixa inicial, que abre o CD e abre o show, chama-se Out in the Cold. Ouçam essa faixa das antigas. Me parece que há 2 ou 3 turnês passadas, o Judas Priest, após muitos anos, incluiu essa música num set list novamente, Out in the Cold, do Judas Priest, além de Painkiller, Breaking the Law, o Painkiller, que é um disco dos anos de 1990, que o Judas teve no Rock in Rio, né, e tocou. A faixa Breaking the Law é do clássico British Steel, aquele disco que tem uma mão segurando uma gilete com os dedos assim. Recomendo demais. E uma faixa que ela lembra muito hinos de futebol que o Judas Priest tem, que se chama Unite. Tem uma faixa do Judas Priest chamada United que eu recomendo demais. Então, tem muita música na cidade de Birmingham. Tem muitas outras ainda. Para finalizar, esta sim é daquelas que muita gente fala assim, one hit wonder, né? Bandas de uma música só, mas é um mega hit, um super hit que toca muito na rádio. É a banda Fine
Cannibals, ainda na atividade dos anos 80 e 90, e a faixa se chama She Drives Me Crazy. Quem não conhece essa música, dá aquela olhada assim, que vai bater no ouvido, aquele super hit pop, a música cola, fixa na cabeça. Fine Young Cannibal, She Drives Me Crazy. Então, Paranoid, volume 4, Live Loud, Ordinary World, Save a Prayer, do Duran Duran, no Judas, o Priest Life, Painkiller, Out in the Cold, United, Break the Law, muita música de Bummer, e o Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Quem não tem o produto físico, tem o YouTube, vai atrás de vídeos dessas canções, e também está aí os streams, o Spotify, o que melhor lhe agrega, e a saborear, vai resgatar, né, esses super hits, essas curiosidades aqui, essas dicas, né, na dica cultural aqui, Celso Fan BH, a turma nascida na cidade de Birmingham, terra, na cidade do Aston Villa, adversário do Chelsea, nesta sexta-feira, em Stamford Bridge, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Muito bem, no início da nossa resenha, falei da coletiva do Pochettino e também que ele disse que o Malo Gusto e o Nkunku estão fora do jogo. O Bentil vai estar ali na dúvida, ele ainda não sabe se inicia a partida com o Tio. É bem provável que não, porque o Tio está em recuperação, tem que ir devagar para ele não se lesionar, né? Porque quando se lesiona fica muitos dias fora. E aí é bem possível que o Bentil, caso precise, entre na partida, porque o adversário é difícil, o adversário é complicado, então o Tio pode ser que apareça, mas é bem provável, pelas palavras do Pochettino, que o Bentil fique no banco, não seja um titular. Então, na nossa brincadeira de provável time, eu imaginei um Chelsea aqui com o Bentil. Então, já que não vai ter, eu vou sacar o nosso lateral, que vai jogar no banco, no lugar dele, vou adicionar o Levi Cúvio, né? Então, é bem possível que contra o Aston Villa na sexta-feira, às 16h45, no horário de Brasília, duas improvisações, na direita e na esquerda. Então, o Chelsea provável de Petrovic, Tizazi, Silva e bem possível entrar um Badiachile, né? O Cúvio, que seria zaga, vai ter que jogar na esquerda. Então, Petrovic, Tizazi, Silva, Badiachile e Cúvio, Caicedo, Enzo e Gallagher, Palmer, Sterling e Noni Madueke. Eu não estou esperando que o Maurício Pochettino escale o Mikhailo Mudryk para iniciar contra o Aston Villa. Pelos bons minutos que entrou o Noni Madueke, e eu repito, não acho que vai elevar o nível do Chelsea em nada, mas para essa quarta rodada da Copa da Inglaterra, precisando quebrar aquelas linhas ali, ele é um driblador, então teríamos provavelmente com Sterling, Madueke e o Palmer junto do Gallagher ali no meio campo distribuindo as bolas. É possível, né, mudar a marcação, porque vai precisar de jogadas individuais contra uma marcação do Villa, né? Então, Petrovic, Dizazi, Silva, Badiachile e Covil, Caicedo, Enzo, Gallagher, Palmer, Sterling e Madueke. Imagine nesse time contra o Aston Villa, às 16h e 45 minutos, em Stamford Bridge, nesta sexta-feira. Tem sempre aqui um tópico das nossas resenhas que é jogador em comum, e separei apenas um, e é um super ídolo, uma super lenda do Chelsea. Ele é nada mais, nada menos que o nosso super capitão, eterno capitão, John Terry. O John Terry, que estreou pelo Chelsea em 1998, foi emprestado
né, ao Nottingham Forest, voltou e ficou até o ano de 2017. Então, o John Terry, nosso eterno capitão, hoje tem 43 anos, foi auxiliar no próprio Aston Villa, foi jogador do Aston Villa, vamos falar aqui, por isso que é o top de jogadores em comuns, o John Terry, no Chelsea entre 1998 e 2017, saiu do Chelsea campeão, o último título do Chelsea da Premier League, John Terry foi capitão, aquela goleada por 5-1 contra o Sunderland, rodada 38, temporada 16-17 da Premier League, Antônio Conte. Então, John Terry, jogador em comum em Chelsea Villa, 1998 a 2017, 717 jogos, 63 gols marcados, multicampeão. Champions League, Europa League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Supercopa. Impressionante. Não, Supercopa não. O John Terry perdeu a Supercopa em 2013. Aí, em 2022 não era possível, já tinha até se aposentado. Mas multicampeão, o John Terry. Impressionante. Pelo Aston Villa foi apenas uma temporada, foi uma época em que o Aston Villa estava na segunda divisão, foi a temporada seguinte ao título de Premier League nos Blues, né? 2017 e 2018, 36 jogos e 1 gol. Olha aí, o Aston Villa, o John Terry disputou 36 de 46 jogos do Aston Villa naquela Championship, marcou 1 gol. O Aston Villa foi o quarto colocado naquela Championship com 83 pontos e ficando em quarto lugar, terceiro ao sexto, disputa o playoff para decidir a última vaga. O Villa foi até a finalíssima do playoff para decidir, né, o seu retorno, enfrentou o Fulham e foi derrotado por 1-0. Então, o John Terry levou o Aston Villa aos playoffs, mas não conseguiu o acesso. John George Terry, de 717 jogos pelo Chelsea, 67 gols, 36 jogos pelo Aston Villa, apenas 1 gol, eterno capitão dos Blues, aposentado, 43 anos. Ele esteve trabalhando na categoria de base dos Blues. E aí é uma dessas figuras, lendas do nosso futebol. John Terry, que para quem quiser também dar aquela pesquisada, quem quiser matar curiosidade, no Instagram tem o texto e no Chelsea BH19 no YouTube tem lá o vídeo de Lendas do Chelsea com o nosso capitão John George Terry. Final da nossa resenha, palpite. Imagino jogo duríssimo, jogo contra um excelente time, um bom time que é o Aston Villa, quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. Placar magro, Chelsea 1, Aston Villa 0. Tá? Não tenho muita convicção de que nesta temporada, por tudo que o Chelsea está vivendo, já está no lucro de ter uma final, e depois de jogo contra Brighton na Copa da Liga, venceu por 1-0, um jogo suado, depois de praticamente estar eliminado contra o Newcastle e o Mudryk não salvo com um gol de empate depois nas penalidades ao passar, o Chelsea já está no lucro aí, está vivo e na finalíssima vai enfrentar o Liverpool. Na Copa da Inglaterra é tudo diferente, porque Manchester City, Arsenal, essa turma toda, bem que eles já estão fora, Arsenal e Tottenham fora, mas voltou toda essa turma. Então, sorte aos Blues. Imagino que o Chelsea, desejo que o Chelsea avance. E o meu palpite, o mero palpite, é Chelsea 1, Aston Villa 0. Quando o serviço o jogo é Chelsea e Aston Villa, 26 de janeiro de 2024, na sexta-feira, às 16 horas e 45 minutos, horário de Brasília, 19 horas e 45 minutos no Reino Unido. A transmissão exclusiva no aplicativo da Disney, o Star Plus. Então, só no Star Plus não tem jogo ao vivo dos Blues na ESPN. Mas está marcada aqui uma reprise para
no mesmo dia, às 21 horas, Chelsea e Middlesbrough, ESPN Extra, que é o ESPN 4, né? Então, no ESPN 4, o antigo ESPN Extra, já está programado uma reprise de Chelsea e Aston Villa. Apaga tudo. A reprise no ESPN Extra é Chelsea contra Middlesbrough, que é a semifinal, em que o Chelsea venceu por 6-1. Então, repetindo e corrigindo aqui, a transmissão de Chelsea e Aston Villa nesta sexta-feira, 26 de janeiro, ao vivo, no aplicativo da Disney, no Star Plus. Chelsea e Aston Villa. Copa da Inglaterra, FA Cup, torneio de futebol mais antigo do mundo. Na Copa da Inglaterra, no horário do jogo de Blues e Villas, está programada a transmissão de Tottenham e Manchester City. Muito bem, isso quero agradecer quem participou, quem esteve aqui na resenha, o Gabriel, o Antônio, o Joe, Alino, Félix, Lucas, o Salah Chelsea, o Gabs Augusto, o Jair, o Breno, o Rick, o Ezequiel. Valeu demais todos que compareceram aqui para a nossa resenha, contribuíram no chat. O Kaique Jesus, o nosso Cristiano Silva. Valeu demais. Sempre aqui. O Felipe de Biasi, lá do Rio de Janeiro. O Beto Aguiar. Valeu demais. Valeu todo mundo. Chelsea e Aston Villa. Semana de Copas. A primeira, o Chelsea cumpriu bem a missão. O Chelsea venceu o Middlesbrough por 6-1 na semifinal e avançou. Vai enfrentar o Liverpool, que no dia seguinte, na quarta-feira, empatou, né, com o Fulham por 1-1 em Craven Cottage. A final da Copa da Liga é 25 de janeiro e a Copa da Inglaterra, o Chelsea está em seu segundo jogo, pela segunda vez, segunda partida em casa, Chelsea sendo muito beneficiado pelos sorteios, tendo sorte na bolinha, jogando sempre na ponte em Stamford Bridge. Chelsea Aston Villa, 16h45, transmissão do Star Plus. Reforço de naquele apoio do Chelsea Fan BH, redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e Chelsea Fan BH, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Salve para a Ana, que acabou de chegar. Resenha, H, dados, história, dica cultural, boa música da turma da cidade de Bama. Espero que quem passou por aqui e quem vai escutar depois tenham aprovado e voltem quando quiser. Valeu, tá pago a resenha de Chelsea e Aston Villa, pré-jogo da Copa da Liga Inglesa 2023-2024, rodada 4. Salve Wesley, final de resenha. Saudações, Povo Blue, bandeira azul, ó, sempre lá no alto. Valeu!